Então, não há motivo de desanimarmos, nos prostrarmos, ficarmos desanimadas com essa vida, porque essa vida é o que nós vemos. E a palavra acabou de dizer que aquilo que nós vemos é o quê? Passageiro. Isso tudo passa, mas a glória de Deus, o que Deus tem preparado para nós é eterno. Então, se prepara, que hoje Deus vai falar mais um pouco com você das coisas eternas, das coisas que não passam, das coisas que permanecem para sempre. Amém? Vamos nos alegrar no Senhor nessa noite. Convido você que estenda a sua mão e vamos clamar ao Deus do céu para que Ele opere maravilhas nesse lugar, na nossa mente, no nosso coração, que sejamos abertos para Ele. Amém? Deus, em nome de Jesus, Tu nos dás mais um dia, Senhor, na Tua presença. Dia de glória, dia de sentir que Tu és o nosso Deus, que tem cuidado de nós em todas as coisas, Senhor. Que estás conosco todos os dias da nossa vida, para nos abençoar, para nos fortalecer, para nos engrandecer em glória, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Senhor, estamos aqui porque queremos ouvir mais das Tuas promessas, daquilo que Tu tens guardado, Senhor, para o nosso futuro, Senhor. É um futuro de glória. A Tua palavra nos garante isso. É um futuro de vitórias. Se nesse tempo temos tido derrotas, mas o nosso futuro não será assim, Senhor. O nosso futuro será totalmente diferente. Então, Senhor, fala aos nossos corações. Usa a Tua serva, Senhor, Luciana. Usa para a glória do Teu nome. Para a glória do Teu nome, Senhor. Seja exaltado nessa noite, aqui nesse lugar. Que esse lugar se encha da Tua glória. Relaxa, Nádia Omanai. Ser presente nas nossas vidas, nos nossos corações. Faz a Tua obra, Senhor. Faz aquilo que Tu queres, aquilo que já Tu mesmo planejaste para o dia de hoje. Seja assim para a glória do Teu nome. Te louvamos, Te exaltamos, Te damos glória, Senhor, porque Tu és digno de toda honra, de toda glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Somos filhas de Deus, escolhidas por Ele, herdeiras do Seu reino. Aleluia! Glória a Deus. Podeis assentar, sem mais delongas, vamos passar a palavra a Luciana Barroso, para que ela entregue aquilo que Deus colocou no seu coração. Amém? Tem muita coisa, Lu. Então tem que abreviar o tempo mesmo. Uma hora, né, Lu? É, 1 hora. Dá tempo, sim. Deus, em nome de Jesus, aqui está a Tua filha. Ela se preparou, Senhor, se colocou debaixo da Tua mão, porque ela sabe que sem Ti nada pode fazer, Senhor. E agora eu te peço, Senhor, que tudo que foi preparado, que tudo que está no seu coração, que Tu mesmo colocaste, Senhor, seja transmitido com muita graça a nós que vamos ouvir, Senhor. Que haja entendimento, que haja clareza, Senhor, para a glória do Teu nome. Nos abençoa, abençoa a Tua serva, mas nos abençoa para que tenhamos todo o entendimento das Tuas verdades. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Tá, amém. Vou subir aqui. Amém, minhas irmãs. Vamos declarar aqui nessa noite, mas vamos falar com propriedade. Levantem as suas mãos. Eu sou filha de Deus. Se sou filha, sou herdeira.
Se sou herdeira, tenho direito à realeza junto com o Senhor. Amém? Amém. Quando temos entendimento do que é ser filha de Deus, falamos com mais propriedade, com mais posicionamento. Diante do mundo, diante das potestades e principados. Para quem não me conhece, eu sou a Luciana Barroso. Essa palavra é ministrada aqui nessa casa há 20 anos. 20 anos que essa palavra é gratuita desse púlpito para o corpo de Cristo. Essa é a nossa missão. Deus nos entregou a palavra do reino para que declarássemos aos demais irmãos, para que viesse aqui. Quantas vidas já sentaram aqui nessas cadeiras, já glorificaram, porque verdadeiramente enxergaram o reino, a herança, aqui nesse lugar. Eu quero agradecer ao pastor Damásio por essa oportunidade, agradecer a casa, né, por ter me convidado para... É uma honra estar aqui com vocês, ministrando essa palavra. Uma coisa é certa, minhas irmãs, quando nós enxergamos a herança, quando nós enxergamos o reino, dificilmente somos levadas por qualquer vento de doutrina. É uma raiz que cria em nós, na verdade. Dificilmente vem uma palavra contrária a essa verdade e nós inclinamos o coração. Porque a verdade, ela está em nós. Como a irmã Lê falou ontem, uma vez iluminados os olhos do coração, não tem mais volta. Uma vez edificado isso dentro de nós, não tem mais volta. A gente só tem que avançar e crescer e meditar na palavra. Aqui dentro tem direitos e tem condições para a gente herdar o reino. Aqui dentro fala de mim e de você. Quem crê que nós estamos às portas do reino? Nós estamos. Irmãs, estamos no ano de 2026. Vocês não tremem, não? Quando a gente fala isso, quem crê que nós somos a igreja do tempo do fim? Eu creio. Eu falo isso com toda a certeza do meu coração. Então, estar aqui hoje é porque tem propósito. Nós não estamos aqui só para se ver, né? A comunhão é muito gostosa, sempre no final vai ter um lanchinho, mas essa palavra que vai sair daqui hoje, Deus conta comigo e com vocês. Tem que estar nos nossos lábios a verdade. Se tem uma palavra que o diabo teme, é quando falamos de identidade, quando falamos de herança, quando falamos do reino vindouro, do milênio, ele teme. Lenice falou ontem que nós somos participantes desse reino. E o que foi que aconteceu no Jardim do Éden? Ele roubou a herança. Ele roubou. Só que em Cristo nós vamos resgatar essa herança, amém? Essa maldição que a irmã Lenice mostrou aqui ontem tem prazo de validade. E glórias a Deus por isso. É aquele remedinho que a gente pega e já está quase vencendo. Está quase vencendo. E nós estamos nos preparando para entrar nesse reino. Se formos fiéis no pouco, Deus nos dará o muito. Eu estava falando com a Lu Jimenez hoje. Lu, há tanto poder na palavra, tanta glória quando a gente começa a ler as promessas para a nossa vida como filhas de Deus, que tem hora que não cabe, de tanta maravilha. A gente fica pensando assim, eu vou dormir, tomara que o reino já seja amanhã.
Mas não é assim. A gente sabe que ainda tem um tempo, ainda tem umas coisas para acontecer. Mas vamos lá. Vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre o direito de fazer parte da realeza. Minhas irmãs, não é difícil hoje a gente escutar essa palavra nos púlpitos. Reinar, herança, ressurreição. Parece que está sumindo dos púlpitos, dos lábios, no meio da igreja. Ouvimos muito, vamos morar com Cristo, vamos estar com Cristo, vamos encontrar com o Senhor nos ares, mas esta palavra, reinar, está difícil da gente ouvir. E por isso que precisamos falar com frequência todos os dias. Vamos reinar. Esse é o direito que Jesus nos garante. E hoje nós vamos ver na palavra. Porque não sou eu que estou falando, ou acho, ou creio, é a palavra que fala conosco. Então eu vou convidar as irmãs hoje a ter esse encontro com a palavra. Minhas irmãs, deixa a palavra falar com vocês. Olha com carinho a palavra. Na palavra ela tem poder. E quando você olha a palavra, ilumina os olhos do coração, ela começa a operar em nós. Porque nós somos os filhos da fé, nós cremos. Nós somos filhos e filhos da fé. Então eu quero convidar vocês hoje, deixa a palavra falar com vocês. Eu vou começar a falar o primeiro bloco, vou dar uma paradinha, vou perguntar quem tem alguma dúvida. E perguntem, mesmo que vocês pensem assim, mas essa minha pergunta é tão bobinha. Não, não é bobinha. A gente precisa colocar as nossas dúvidas para que a verdade entre. Eu aprendi muito isso com o pastor Damásio. Quando a gente faz as nossas perguntas, a verdade entra aqui. Eu quero pedir também às irmãs que todos os versículos falem junto comigo. É importante os nossos lábios proferir cada palavra, declarar cada palavra. Amém? Eu queria pedir à irmã Lê, pode apagar só uma luz, Lê, para ficar só um pouquinho mais escurinho? Para vocês, só para a palavra aparecer mais. Não sou eu que tenho que aparecer, é a palavra. Eu quero que vocês olhem para a palavra. E outra coisa, minhas irmãs... tá bom, amém. Qualquer dúvida, não esqueça, tem que estar dentro da palavra. Não pode ser um achismo ou... Não, Luciana, mas eu ouvi isso num louvor. Tem que estar aqui, dentro da palavra. A palavra é a nossa bússola. É a palavra que nos dá direção. Amém? E se eu não souber responder, eu vou dizer com toda humildade, eu não sei. E se tiver alguma irmã aqui que possa responder por mim, amém, isso é corpo. Eu não vou acrescentar nada na palavra por vaidade. E também não vou tirar nada. Assim que nós temos que ser. É esse compromisso que nós temos que ter com a palavra. Amém? Então vamos lá. Nós vamos abrir com esse primeiro versículo, Isaías 32. Irmãs, quando a gente lê os versículos, vamos falar com vontade? Com toda a ousadia? Porque a gente sabe que a gente não está aqui sozinha, né? Vamos falar com vontade, porque a gente crê. Cada versículo. Vai ter versículo aqui que nós vamos glorificar, nós vamos pular. Aleluia! Porque está falando de mim, está falando de vocês, está falando de um tempo glorioso que está por vir. Amém? Então vamos lá, todas juntas. Eis aí está, que reinará um rei com justiça, e em retidão governarão príncipes.
Aleluia. A palavra já está falando. Isso aqui é uma profecia dada por Isaías a respeito do reino messiânico. Isaías aqui, minhas irmãs, não está falando de um rei de Israel, da linhagem dos reis de Israel, né, de reis humanos. Isaías está falando aqui de um rei que vai governar com justiça. Isaías está falando aqui do nosso rei Jesus. Esse tempo ainda não chegou, mas vai chegar. Só que se você olhar com mais cuidado essa palavra, Isaías está falando que esse rei não vai governar sozinho. Vocês estão conseguindo ver isso? Ou eu que estou muito míope e estou vendo demais? Não, está dizendo, e em retidão governarão príncipes. Isaías profetizou que vai vir um reino sobre a terra, que um rei vai reinar com justiça, junto com príncipes, governarão. Como a irmã Lenice falou ontem, somos participantes. Irmã Lenice mostrou ontem pela palavra que em Cristo não há homem, não há mulher, não há judeu, não há grego. Mas por que aqui está escrito príncipes? Não está escrito princesa? Porque a palavra na Bíblia, ela é patriarcal, é para homens. Mas nós sabemos que aqui, por trás dessa palavra, príncipes, nós fazemos parte, princesas. Aqui tem o meu nome e tem o nome de vocês. Então, Isaías está profetizando que vai chegar um dia na nossa vida que o rei vai reinar com justiça e nós governaremos junto com ele. Amém? Todos creem? Posso avançar? Glória a Deus. Avança para mim. O meu objetivo aqui hoje, que a graça seja multiplicada no coração de cada uma, é fazer com que vocês saiam daqui enxergando que vocês têm o direito de reinar. Reinar. A gente sabe, a grande maioria, né, que Jesus, que Deus ofertou o seu Filho, que Ele morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados, que Ele ressuscitou, que Ele subiu aos céus, que Ele é nosso Redentor e Salvador e ponto. E a história para aí. Mas tem uma obra tão linda, minhas irmãs, que tem que completar na minha vida e na vida de vocês. Jesus, ele não veio só para pagar o preço na cruz. Jesus veio, e isso a Lu vai falar amanhã sobre a glorificação. Irmãs, não percam essa aula. Pode estar chovendo, pode nevar amanhã, mas venham, porque a palavra ela transforma aqui, ó. Nós cantamos um louvor que nós somos mais escravo do medo, que nós somos herdeiro. E quando a gente começa a entender quem nós somos, os nossos sentimentos mudam. A palavra começa a nos ensinar que nós não podemos mais andar por sentimento, mas temos que ter posicionamento. Irmã Lê falou muito isso aqui ontem também, o nosso posicionamento como mulheres. Então, deixa a palavra falar. O direito de fazer parte da realeza. A palavra profética sobre a mudança do status dos eleitos. Essa palavra aqui que nós vamos ler foi profetizada por Ana, pelos lábios de Ana. Ana, mãe de Samuel. Ela profetizou essas palavras quando ela recebeu o seu milagre. Vamos ler? Porque fala a nosso respeito. Amém? Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra
e assentou sobre elas o mundo. Aleluia. Isso aqui é muito bonito que está escrito. Ana, ela não falou essas palavras da sua cabeça, do seu coração. Ana, ela foi usada pelo Espírito Santo. Ana liberou palavras ungidas, proferiu, profetizou a nosso respeito. Falou de mim e falou de vocês. Agora vamos ruminar esse versículo, vamos ver, porque às vezes a gente faz uma leitura assim, tão rápida, mas tem preciosidades para entrar aqui na nossa mente, no nosso coração. Meus irmãos, olha que coisa linda, a palavra está dizendo que Deus tira o pobre, o que não tem relevância para o mundo, o que não tem valor, e faz ele herdar um trono de glória. Faz ele assentar entre os príncipes. Não está falando juntinho com Isaías? Não está mandando direitinho pela palavra? Isso é muito bonito, é uma promessa, é uma profecia, que Deus vai pegar aquele que não tem valor, que não tem herança, e vai torná-lo, vai fazer ele sentar em trono. Vou perguntar para as irmãs, quando fala trono, o que eu estou falando? Realeza. A palavra não está dizendo que Deus vai tirar uma pessoa de um lugar e vai fazer ela sentar numa cadeira. É trono. Essa palavra aqui, monturo, não é uma palavra que a gente usa, né, no nosso dia a dia, no nosso português, mas sabe o que significa, irmãs? Um monte de lixo, um monte de escombro. Deus está dizendo que vai fazer. Deus está dizendo que vai nos colocar em lugares de realeza, de glória, poder, autoridade. É isso que a palavra está dizendo. Mas não só em Samuel, avança para mim. É a Isa que está avançando? Ah, que bonitinha. Irmãs, Salmos também está dizendo a mesma coisa. E se vocês não sabem, o salmo que mais tem dentro do livro do Salmo são profecias. Profecias também sobre o milênio. E o que está dizendo em Salmos? Vamos ler? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Aleluia! É claro, minha irmã, que nós não estamos assentadas num monte de lixo, mas nós somos ricos para o mundo? Somos? Ah, levei até um susto agora. Não somos. O mundo não nos conhece. O mundo acha que o povo de Deus é um povo infeliz, fanático, mas escravo. Mas o mundo não enxerga o que nós enxergamos. Então, minhas irmãs, aqui tem uma ilustração. Mas imagina que é você aqui nessa foto. Imagina que é você que está sentado aqui. Vai chegar aqui. Coroa, trono, tem uma caminhada, honra, tem uma caminhada. E aí nós vamos ver que nós temos direito à realeza, mas precisamos perseverar, né? Vai ter um si. Temos que nos esforçar. Não estou passando aqui para as irmãs uma mensagem triunfalista, que já conquistamos esse direito. Não, temos que nos esforçar. O nosso rei, ele pagou o preço.
E nós, como corpo, ele é o cabeça desse corpo, né? Nós somos o corpo. Nós somos o Cristo junto com ele. Nós também precisamos pagar um preço para que ele olhe para nós e queira nos dar essa herança. Amém? Vamos avançar. Até aqui está tudo bem? O coração está acelerado? Estão felizes com a palavra? Amém? Glória a Deus. Irmãs, deixa eu falar uma coisa para vocês. Há muita batalha quando a gente fala essa palavra. Muita batalha. Vocês não imaginam. A Lê ficou com problema na gengiva, com dores. A Luciana está ali, ó, com o braço engessado, que vai ministrar amanhã. Ela tem todos os motivos de falar, olha, não vai dar para mim. Mas ela não abre mão. Ela não abre mão dessa palavra, ela está ali. Eu tive os meus olhos também com uma bactéria. E Marta também teve lutas. Mas por quê? Potestades e principados se levantam contra essa palavra. Há 20 décadas, há 2000 anos que Satanás ele tenta tirar essa verdade do meio dos filhos de Deus. Ele quer tirar essa verdade. Ele quer sufocar a palavra. Mas glórias a Deus, que é a vontade do Rei. Deus pensou em tudo lá na eternidade passada. E ele vai cumprir cada vírgula, cada ponto. A meu respeito e a respeito das minhas irmãs e de todos aqueles que vencerem. Amém? Continuando, agora a gente vai ler Efésios. Agora a gente vai para o Novo Testamento. Olha que interessante. Nós lemos 2 passagens do Antigo Testamento, em linguagem profética, em códigos, em figuras, em sombra. Porque até então, no Antigo Testamento, o Filho ele era um mistério. O Novo Testamento é luz das promessas do Antigo Testamento. E agora Paulo vai falar com mais clareza. Agora a gente vai falar no Novo Testamento. Vamos lá? Efésios 1:5. Nos predestinou para ele, para adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Nos predestinou para ele. Para ele quem? O Pai. O Pai. O Pai. O Pai, ele nos elegeu. O projeto do Pai não é só nos livrar do lago de fogo e enxofre. Não é só isso. O Pai, ele quer nos dar a realeza. Mas para ser herdeiros, prestem atenção, irmãos, no que eu vou falar, isso é muito importante. Antes de Jesus, nós não éramos nem povo de Deus. Era povo de Deus quem era de Israel, né? Ou a casa de Judá, os judeus. Nós não éramos nem povo. Só que agora em Jesus, ele já pensou lá na eternidade o Pai, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Essa é a vontade do Rei. Por meio de Jesus Cristo, nós somos filhos adotivos. Segundo o beneplácito de sua vontade, está vendo? O Pai já pensou isso. Antes de falar, haja luz. Ele já pensou nisso, ele já pensou no Cordeiro, ele já pensou em nós. Essa é a sua boa vontade. Filhos adotivos. Uma vez filhos adotivos, temos os mesmos direitos que filhos legítimos. Jesus era o único filho legítimo. Só que agora, por meio de Jesus, pela adoção de filhos, nós temos os mesmos direitos. A herança que vai ser entregue para Jesus, nós temos direito. Isso não é tremendo? É maravilhoso. Talvez eu perguntar aqui na conta do banco, não deve ter muito.
Mas quando a gente lê isso aqui, nós vamos reinar. Essa é a vontade de Deus. E só tem uma pessoa que pode impedir disso acontecer. Vocês. Eu. Já está escrito. Mas eu posso impedir de viver esses dias de glória. Amém? Continuando. Romanos 8,17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aleluia! A Lu vai falar sobre isso amanhã, essa transformação que nós vamos viver. Ora, se, esse versículo tem uma condicional. Se somos filhos, vocês são filhas? Amém? Amém? O Espírito habita em vocês? Tem alguém aqui com dúvida? Glória a Deus, senão já ia impor as mãos. Amém. Então, se somos filhos, somos o quê? Herdeiros. Vou fazer que nem pastor Damásio. Herdeiros de Deus. E co-herdeiros com Cristo. Sabe o que é co-herdeiros? Em conjunto. Herdar em conjunto. Vamos herdar em conjunto, corpo. Jesus é o cabeça. Então, há uma herança que vai ser entregue a Jesus e aos vencedores. Eu estou exagerando na palavra? É isso que está escrito? Amém. Então, vamos avançar. Efésios 2,19. Vamos lá, irmãs? Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Aleluia! Nós somos da família de Deus. Por meio de Jesus Cristo, nós somos conhecidos no céu. Nós somos conhecidos por potestades e principados. O mundo me conhece como Luciana Barroso, filho de Luiz e Luzia. Mas Deus me conhece como filha, como herdeira. E é esse caminho que eu estou andando, que eu estou me esforçando, que eu estou firmando os meus pés, para que eu vença, para que eu possa viver essas promessas. Amém? Tiago 2,5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? É uma pergunta retórica. Está querendo dizer assim, Marta, você não sabe que você é herdeira? Que Deus te escolheu? Você não sabe disso? É isso que esse texto está dizendo. Não soma com o que a gente leu? O que Ana falou? O que está em Salmo? Está tudo alinhado. Tudo alinhado. E tem pessoas que ainda não querem crer no que está escrito. É uma perfeição a palavra. Então, Deus vai pegar aqueles que não são. Deus vai pegar os fracos e vai tornar forte. Deus vai pegar os que não são nada para esse mundo e vai colocar, como a irmã Lê falou, em lugar de honra. Esse tempo aqui, minhas irmãs, está acabando. Eu creio, eu falo com convicção. Está passando. O pastor Damásio leu um texto aqui num culto, numa EBD, sobre um irmão, né, no primeiro século, que ele diz assim, que os dias desse mundo estão contados. Contados. Da mesma maneira, quando chegou o dia do dilúvio, né, com a arca de Noé, assim vai ser esse tempo.
Quando bateu o ponteiro ali, acabou. É reino vindouro. Amém? Vamos avançar? Irmãs, está chata a palavra? Não, vocês estão gostando? Então, vamos continuar. Ai, minhas irmãs. Olha, irmãs, quando eu enxerguei ao vencedor em Apocalipse, olha que eu li Apocalipse, lia, mas eu nunca vi o prêmio que é dado ao vencedor. Vão lá depois em Apocalipse, quem não conhece, vai lá, dá uma lida. Fala de herança, fala de trono, fala de coroa. Vamos ler Apocalipse 3, 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com meu Pai no seu trono. Amém? Vou perguntar para as irmãs. É simbólico ou é literal esse versículo? Jesus está sendo bem objetivo nesse versículo, não está sendo? O que ele está dizendo? Assim como eu venci o mundo e sentei no trono com meu Pai, aonde que Jesus sentou no céu? Está sentado até agora? À direita do Pai. Ele venceu o mundo, subiu, está à direita do Pai. Ele está dizendo, assim como eu venci o mundo e sentei à direita do Pai, ao vencedor dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono. Ao vencedor. Se tem vencedor, tem perdedor. A palavra está dizendo, numa outra tradução, ao que vencer. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que se esforçar, aquele que conseguir matar sua natureza humana, aquele que se santificar, aquele que for obediente à palavra e deixar a palavra moldar o seu coração, esse tem direito de sentar com Jesus no trono, assim como ele venceu e sentou ao lado do Pai. Minhas irmãs, essa palavra nos ajuda a vencer o sistema, nos ajuda a vencer o mundo. Eu sei que cada uma de nós aqui, temos desafios a enfrentar, temos problema, mas a palavra diz, tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo e nós também vamos vencer. Aquieta a alma, porque são tantas promessas, Deus nunca nos deixa sozinho. Aquieta a alma. Não deixa que os pensamentos, sabe, sufoquem o seu coração. Há um plano, há um propósito que está acima dos nossos planos. Eu sei que a gente tem várias coisas para fazer, temos família, temos filho, mas os propósitos do Senhor é maior. Então, tem de bom ânimo. Não desanimem, perseverem. Estejam juntas, uma com as outras. Se não está conseguindo caminhar, se está se sentindo fraca, pede oração. Pede ajuda. Nós temos que aprender a abrir a nossa boca e pedir socorro, me ajuda. Muitas das vezes, eu não sabia fazer isso. Eu era a irmã silenciosa. Eu estava sempre sorrindo. Meus problemas ninguém sabia. E eu errei muito. Eu tinha que ter aberto a minha boca para vocês me ajudarem. Então, eu tenho aprendido isso, porque para a gente não sair dessa dimensão do que o Pai tem para nós. Amém? Então, está aqui, ó, trono de glória e coroa. Coroa. Amém, minhas irmãs? Avança para mim.
Romanos 5,17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pela ofensa de um, quem foi? Quem foi? Adão está famoso, hein? Adão está famoso, já passou 6.000 anos. Então, por um entrou a morte, mas pelo Adão celestial entrou a vida. O que Jesus está nos entregando, minhas irmãs, é vida. É vida em nós. Vida. E posso falar? Não tem prazo de validade essa vida. É eterna. Amém? Então, essa palavra quer dizer isso. Agora, presta atenção. Reinarão em vida. Reinarão é presente ou é futuro? Futuro. Reinarão, ninguém está reinando ainda. Todos nós vamos reinar juntos. Todos nós vamos receber a coroa junto. Como que vai dar herança? Até no mundo, né? Diante dos homens, se um morre, vai abrir o testamento. Ninguém precede ninguém como filho, não é assim? Junta todo mundo lá e vai ver o que cada um herdou. Quanto mais a herança do pai, tem ordem. Ninguém precede ninguém, vai ser todo mundo junto, amém? Avança para mim. 1 Tessalonicenses 2,12. Vamos lá? Exortamos, consolamos, admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Ninguém vence sozinho. Não se isolem. A palavra está dizendo, exortamos, consolamos, admoestamos. É corpo. Tem que ter, as brasas vivas, uma pertinho da outra. Glória a Deus. Não se isole. Precisamos, assim, estar juntas. Há um tempo atrás, eu passei por um problema e Deus usou aquela irmã ali, Tâmara. Ela me deu uma palavra. E quando ela me deu essa palavra, me despertou. Porque até então eu estava olhando só para o problema, sabe? E é isso, nós precisamos estar fortalecendo umas às outras. Às vezes a gente está aqui, está no culto, aí entra uma irmã, a gente olha, a gente fala, tá legal, ela tá tristinha. Deixa acabar o culto que eu vou dar um abraço nela, eu vou dar uma palavra. Irmã, é tão bom quando a gente se abraça. É tão gostoso. Não é um abraço tão verdadeiro. É o amor. É o amor que Jesus, por meio daquela cruz, nos entregou. E isso é tão verdade no meio de nós. Amém. Vamos avançar. Outra coisa, peraí, volta lá. Não posso deixar passar nada, tá? O que Deus faz? A gente precisa ter o quê? Viver de que modo? De oba-oba, de qualquer maneira? Digno. Santo. Está escutando, jovens? Santo. Amém? Por quê? Para que Deus nos chamou? Para o seu reino e glória. Irmãs, tem propósito. Volto a falar. Eu vou ser chata com todos os versículos. É reino. É herança. É governo. É glória, coroa, é trono. Amém? Pode avançar. Mateus 19, 28. Vamos juntas? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória,
Também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Aleluia! Para quem que Jesus está falando? Para os apóstolos. Ele está entregando uma promessa para eles. Olha, quando chegar tal dia e os céus se abrir e eu descer, vocês vão assentar no trono de glória. Amém? Mas que tempo é esse? Está dizendo no versículo. Na regeneração. O que é regeneração? É fazer tudo novo. É tempo de restauração. É Jesus descendo. Se a gente parar para pensar aqui, o mundo está o quê? Está em trevas, está um caos. E vai piorar. E vai piorar. A palavra está dizendo que Jesus, ele vai descer e ele vai acabar com esse reino das trevas. Vai destronar o que precisa ser destronado. E ele vai se assentar no trono da sua glória. Agora, vamos conversar aqui, meus irmãos. Jesus já sentou no trono da sua glória aqui na terra? Vamos pensar na vida de Jesus. Nasceu num hospital de 7 estrelas. Não, na manjedoura. Trabalhou até os 30 anos com José. Trabalho, como o pastor Damásio fala aqui, braçal. Até os 30 anos. A palavra diz que ele não tinha onde colocar a sua cabeça. Dormia até no barco. Foi preso. Cuspiram nele, chicotearam Jesus, zombaram de Jesus, e Jesus teve morte de cruz. Que glória é essa? Mas vai chegar esse tempo, a palavra está dizendo para nós, assim como ele sentou ao lado do Pai, ele vai sentar no trono da sua glória. Isso aqui quer dizer, minhas irmãs, que Jesus vai sentar diante dos homens como rei. Ele aqui está prometendo para os discípulos, quando esse dia chegar, vocês também vão ter honra. Porque também vamos parar para pensar. No reino de Deus, há honras diferentes. Nós sofremos, pagamos o preço como esses homens pagaram. Todos tiveram mortes horríveis. Foram esquartejados, cerrados. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Só João, que não teve esse tipo de morte. Morte matada. Mas eles terão uma honra diferente, porque eles pagaram preços diferentes. E no reino de Deus é assim. Quanto mais esforço, quanto mais você se empreender, quanto mais você empreender nas coisas do rei, mais honra você terá diante dele. Por isso, minhas irmãs, não fazem a obra para ter galardão de homens. Não fazem para homens, façam para Deus. Sabe por quê? Quando fazemos para homem, queremos nos mostrar, estou aqui fazendo. Nós perdemos galardão, porque já estamos recebendo. Então, faça para Deus. Isso que está acontecendo nessa noite aqui é uma obra. Obra de antemão, é uma boa obra. Porque aqui são as filhas da fé. Tem sacrifício, por exemplo, Tânia está vindo do trabalho, Tama, todas aqui têm uma história para contar. A chuva não parou vocês. E nós temos que dar glória a Deus por isso. Sabe por quê? Sabe o que isso significa? Que a palavra tem valor. Vocês sabem o porquê tinham que estar aqui. Porque vocês creem, vocês estão empreendendo no reino. Amém? Avança para mim.
Então, só voltando, esse tempo de regeneração é o tempo do reino. Amém? Pode avançar. Vamos ler? Cris, vamos ler. 2 Timóteo 2:11. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Aleluia. Fiel a esta palavra. Olha a espada cortando. A palavra é isso. Ela vem para cortar. A palavra vem para nos colocar na parede, né? Para te mostrar, olha, tu quer fazer isso? Não, não pode. Vem para cá. Não faça. A palavra é assim conosco. Há uma condicional nesse versículo. Se já morremos, viveremos. Está vendo aí? Vida. É vida que ele nos dá. Se perseveramos também com ele, reinaremos. Há uma condição ou não há? Precisa perseverar. Se você perseverar, você vai reinar. Há um preço. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. E aí, minhas irmãs, esse finalzinho aqui, muitos interpretam tão errado esse texto. Mas eu preciso que vocês hoje saiam daqui sabedoras, né, com entendimento desse texto, porque dá a entender quando a gente lê assim: se somos infiéis, ele permanece fiel. Dá a entender assim, quando a gente lê rapidinho: mesmo que eu peque, mesmo que eu esteja no adultério, mesmo que eu esteja roubando, eu sou infiel. Mas Jesus é fiel, ele não vai me negar, ele vai continuar me amando. Não é isso que diz a palavra. A palavra diz assim: se somos infiéis, ele permanece fiel. Ele permanece fiel. Ele é a verdade. A essência de Jesus é a verdade. Ele não vai mudar a essência dele porque te ama. Você está no adultério? Não, mas eu continuo te amando. Cadê? Ele está mudando a verdade dele. Você é infiel? Sinto muito, porque ele continua fiel. Ele não vai dar um jeitinho para você entrar no reino. É isso que diz a palavra. Ele é fiel ao que ele é. Ele pagou um preço. Ele é a verdade. E se ele é a verdade, não tem jeitinho. É só com a verdade. Amém? De maneira nenhuma ele pode negar quem ele é. Vamos avançar? 2 Timóteo 4:8. Vamos lá? Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Essa é a esperança de Paulo. Agora a coroa da justiça me está guardada, me dará naquele dia. Muitos pregam por aí que, quando experimentamos a morte, já estamos reinando. Olha o que está dizendo a palavra. Me dará naquele dia. Tem um dia, minhas irmãs, tem um tempo. Não é antes, ninguém recebe coroa antes. É todo mundo junto, co-herdeiros. E não somente a ele, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amar a vinda do Senhor é ter a certeza que quando ele vier, nos encontraremos prontos.
Porque quem não ama o Senhor não quer que esse dia chegue sobre a terra. Amém? Mas quem ama quer remir o tempo para estar com Ele. Amém? Vamos avançar? 1 Pedro 5,4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Quando que ele vai se manifestar? Na sua volta, no dia de Cristo, no dia do Senhor. Nós vamos ver aqui rapidamente, né, como vai ser a volta dele. Porque o objetivo aqui hoje é o foco mesmo de herança. Mas quando ele se manifestar, vamos receber todas as promessas. Coroa, glória, autoridade, trono, honra, alegria, para sempre estaremos com o Senhor. Amém? Vamos avançar? Apocalipse 3:11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Uau! Então não tem nada garantido, hein, minhas irmãs? Então podem tomar a tua coroa. Temos que ter cuidado, né? Temos que nos vigiar, tirar a trave dos nossos olhos, olhar para nós e ver o que está faltando. Conserva o que tens, guarda o que tens, porque tem um ladrão por aí, vocês estão sabendo? Já tinha no Éden. Tem um ladrão de coroa. Ele não quer que você receba a herança. Ele vai tentar de tudo para te sabotar, para inserir mentiras no meio da verdade. Ele quer a tua coroa. Guarda a tua coroa. Amém? Até aqui, alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Alguém leu um versículo e não concordou com o que foi falado aqui? Estamos alinhados? Estamos crendo no que foi falado aqui? Não sou eu que estou falando, sou eu que estou falando? A palavra, ela fala por si só. A gente só traz luz aos textos. Amém? Então, vamos avançar? Então, foi colocado vários textos aqui que somos filhas. Alguém tem dúvida aqui que não é filha? Não. Se somos filhas, somos herdeiras. Se somos herdeiras, temos uma herança. Qual é essa herança? É um carro? É uma casa? O que que é? O que que é, minhas irmãs? Realeza, coroa, glória, trono. Amém? Amém? Vamos dar um glória a Deus? Glória a Deus! Para o sono ir embora. Amém. A Lídia que falou que de vez em quando eu tenho que gritar. Tá? Ela que falou para mim um dia. É assim. Ela falou, Luciana, você fala muito baixinho, você tem que falar mais assim. Então, eu estou aprendendo. Vamos lá. Antes de reinar, faremos parte do exército do Rei Jesus contra o exército da besta. Minhas irmãs, eu só esqueci de falar uma coisinha aqui que o Espírito está me cobrando, eu tenho que falar. Posso deixar passar nada. Da mesma forma que Jesus sentou ao lado do Pai, quem era o trono central no céu? Era do Pai, do Pai. Ele estava somente à direita. O trono, ele estava ao lado do trono da glória
do Pai. Quando Jesus vier e sentar no trono da sua glória, qual vai ser o centro do trono? Jesus. Ele vai estar no centro. E nós estaremos ali com ele, no trono dele. Amém? É importante falar isso. Essas coisinhas colocadas no seu lugar direitinho faz a gente contemplar mais coisa na palavra. Mas eu gosto dessa parte aqui, do exército da besta. Antes de reinar, essa parte? Então, Lídia, antes de reinar, nós vamos fazer parte do exército do Rei Jesus. Contra o exército da besta. Aleluia! Esse dia está chegando. Quem está acompanhando as notícias no jornal? Vocês não estão vendo que está acontecendo coisas que nunca aconteceu? Vocês estão olhando para Jerusalém, para Israel, para Gaza, para a Síria, para o Egito, o que Trump está fazendo? Vocês estão olhando? As peças estão se mexendo. Mas quem é que está no controle de tudo? Deus. Porque é o que eu falei, vai se cumprir toda vírgula e todo ponto. Vamos ler Apocalipse 19? Então vai tocar a última trombeta, vai acontecer o arrebatamento. É só uma pincelada, tá? Porque amanhã vai ser a aula de ressurreição, da glorificação dos santos, amém? Vai tocar a última trombeta, vai ter o arrebatamento, vamos encontrar com o Senhor nos ares. E para onde vamos? Vamos fazer uma limpeza na terra. Vamos acabar com o exército da besta. Amém? Porque maior do que a besta é o cordeiro que venceu o mundo. Ainda que a gente leia, né, o que está para acontecer nesse tempo, não temas, ó pequenino rebanho. Porque o nosso Senhor é poderoso. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Vamos ler Apocalipse 19:11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Aleluia! Vocês perceberam que esse rei, ele tem muitos diademas na sua cabeça? Sabe o que significa isso? Que o Pai não está entregando para Jesus só uma nação. Esses diademas é autoridade sobre o mundo inteiro. Já pararam para ver isso? Uma coisa é uma coroa, outra coisa é muitos diademas. Esse momento aqui é quando o céu se abre. Jesus, ele vai vir como carpinteiro? Não, vai vir como rei, majestoso, com poder, para cumprir a ira de Deus sobre a terra, a vingança do Senhor sobre a terra. A tribulação que vai vir é para os que estão na terra, para nós não. Na vinda do Senhor, né? Tem a grande tribulação, que é o reino da besta, e tem a tribulação que vai acontecer na terra quando Jesus vier. Essa nós não precisamos, não nos atinge, porque nós estamos aprovados, vencedores. Com que roupa? Com jeans e tênis e calça e blusa?
linho finíssimo, branco e puro. Por que linho finíssimo? Ela sabe tudo. Atos de justiça. Precisamos, deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Precisamos de atos de justiça. Quando o marido implicar, fique em silêncio. Atos de justiça. Amém? Atos de justiça. Liberar perdão. Atos de justiça. Amar os que não te amam. Atos de justiça. Qual, Lídia? Arrependimento, atos de justiça. Fazer a obra de Deus, atos de justiça. Amém? E aí, ó, vai fazendo a sua roupa de linho finíssimo. Vamos avançar? Já está acabando, meus irmãos. Vencida a batalha. Tem um... Irmãs, tem um videozinho que o pastor mostrou para mim, mas esse videozinho parece que é indiano, porque só tem vencedores indianos junto com Jesus. Mas vamos assistir esse videozinho para a gente ter só um gostinho do que está por vir? Amém? Mas não é só os indianos que vão vencer, não, tá? Amém? Pode colocar, Isa. E também só tem homens no cavalo. Olha isso, irmãs. Aleluia. Aleluia. É isso. Os santos vindo para cumprir a justiça do Pai na terra. A palavra de Deus diz que justiça e verdade vão se beijar. Amém? A paz que o mundo clama só por meio da igreja e de Jesus. Não há governo nenhum nesse mundo que consegue trazer a paz. Somente o Filho do Homem com a sua igreja. Amém? Somente um reino justo, que não é corrupto. Vamos avançar. Vencida a batalha, né? Lá no Vale do Megido, a besta foi vencida, foi só uma pincelada. Os santos serão galardoados no tribunal de Cristo. É isso que eu quero que vocês vejam agora. A nossa herança é a realeza, mas tem também galardão. Mas não é igual. O meu galardão não vai ser igual ao da Lídia, não vai ser igual ao da Tânia. É diferente, porque Deus é justo, vai depender do esforço de cada um. Amém? Vamos ler Apocalipse 22, 12? E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Avança para mim. Vamos lá? Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão.
Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então, esses 2 versículos que nós lemos aqui, o Senhor, quando ele retornar, encontrar com a igreja nos ares, e depois que derrotar o exército da besta, nós seremos galardoados. Lembra aquele texto que a gente leu, que os discípulos terão uma honra maior? Uma coisa interessante, Jesus, ele não vai estar num trono sobre nós, nos governando. Nós governaremos junto com Jesus. Vocês entendem essa diferença? Nós somos levantados para governar junto com Jesus. Então, ele vai dar uma honra para os discípulos na volta, no tempo do reino. E por meio deles, esse tribunal de Cristo não é para nos condenar, porque nós já estaremos ali como vencedores. Esse tribunal de Cristo é para nos galardoar. E aí, esse último texto que a gente leu, a gente percebe que tudo que nós fazemos está sendo contabilizado. Nós vemos no texto obras muito pobres e obras de excelência. Você vai ver que no início começa com ouro, prata, parece que a obra ela vai enfraquecendo. Mas essa obra, minha irmã, ela é edificada sobre um fundamento, não é uma obra qualquer. Quem é o fundamento? É Cristo, é a pedra angular. Então, são obras que são feitas, edificadas sobre esse fundamento. Então, tem obra que é ouro, tem obra que é prata, tem obra que é pedra preciosa, mas tem obra que é madeira, que é feno, que é palha e que vai ser queimada. Mas a gente vê nesse texto aqui que alguns, a obra vai ser queimada, mas todavia ele vai conseguir se salvar. Mas percebe que não vai ter galardão. Então, esse texto nos mostra que existe no reino autoridades diferentes, honras diferentes. E nós vamos ler um texto mais à frente. Talvez algumas irmãs aqui nunca parou para ver o que está escrito. Avança para mim, Isa. O rei galardoará cada santo com autoridade e dignidade proporcional às suas obras. Imagina, irmãs, eu teria a mesma autoridade que o rei Davi, que Abraão, que Isaac, Paulo. Não vou ter. Irmãos, homens e mulheres deram a sua própria vida. Né? A gente já sabe, nesses 2000 anos, o que já aconteceu. E está acontecendo hoje a perseguição em alguns países. Amém? Então, tem galardão diferente, né? Tem autoridade diferente. Vamos ler Lucas 19, 16? Todo mundo junto? Já está aqui? Tá. Estou que nem o pastor Damaso. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Alguma irmã aqui já prestou atenção? Eu sei das irmãs da casa que já sabem, mas tem pessoas novas aqui. Vocês já prestaram atenção que o galardão está falando de cidades?
Qual o nome da sua irmã, Lu? Luísa, você já tinha prestado atenção nisso? Cidades. Tâmara, já tinha prestado atenção nisso? Tânia? Cidades. Sabe o que está dizendo nesse texto aqui? Vamos reger nações. Vocês já tinham parado para pensar que reinar sobre cidade é galardão? Não é tremendo? Olha, a primeira vez que eu ouvi essas verdades, quando eu ia embora, eu nem via assim o trajeto para eu chegar até em casa, porque eu ia flutuando. Porque eu comecei a ouvir coisas que eu nunca tinha parado para prestar atenção. Por isso que vocês estão aqui hoje. Vocês que estão ouvindo isso pela primeira vez, vocês têm um dever de casa. Não creia só porque estamos falando. Leia, medita na palavra. Porque não tem só esse texto. Isso aqui, gente, é um resumo. É um resumo. Tem outros textos que nós vamos reger nações. Ah, Luciana, mas não é o que prega por aí, mas é o que está escrito. E se está escrito, eu creio. Nações. Amém? Penúltimo versículo. E é o penúltimo mesmo. Apocalipse 2:26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cedro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Aleluia! Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Novamente, ao que vencer, ao que perseverar, que guardar. A gente leu um pouquinho antes. Guarda a tua coroa, conserva o que tem. Que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Eu quem? Jesus. Jesus vai dar para cada uma de nós a autoridade sobre as nações. Quer saber quem são essas nações? Vem para o seminário do Evangelho do Reino. O pastor Damásio vai mostrar para vocês. Querem aprender mais? Vem no seminário do Evangelho do Reino. Amém? Bereanas. Amém. Bereanas. Mas vamos continuar. Esse versículo é muito rico. E com cedro de ferro as regerá. Quem rege? Quem tem regência? Príncipes. Governo. Irmãs, nós lemos vários textos, mas eles estão tudo amarradinhos, estão tudo de mão dada, assim, sabe? Andando. Juntos. E as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Hoje o mundo faz o que quer com o Filho de Deus. Somos perseguidos, somos mortos, somos zombados, mas esse tempo vai mudar sobre a terra. Quem vai estar no controle vai ser os filhos de Deus junto com Jesus. Vale a pena pagar o preço, porque é o que Paulo diz. O que sofremos hoje não se compara com a glória que vai ser revelada em cada um de nós. O Cristo está escondido em cada uma de nós. Há algo muito precioso dentro de nós. Amém? Mas vamos continuar? Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. O que é isso, estrela da manhã, que Jesus vai nos dar? Vamos falar juntas? Glória! De novo, glória! De novo, glória! Aleluia! Já sai daqui com a mão fechada. A estrela da manhã está aqui comigo. Jesus vai
Temos que crer, temos que crer. Para o mundo nós somos loucos. Mas isso aqui é verdade. Amém? E agora o último versículo. Ah, que pena, é o último. Apocalipse 5, de 9 a 10. Irmãs, fiquem de pé. Filhas de Deus, sacerdotes, princesas. A lei que fala muito, né? Princesas. Fiquem de pé. O mundo vai conhecer vocês. Fica mesmo de pé, assim. Que nem soldado, que nem exército. Nós vamos ler o último versículo, mas eu vou pedir para o Pedro. Pedro não, a Isa, né? A Isa que está hoje na mídia. Eu quero que ela coloque o último toque da trombeta, o chofar. Talvez, antes de ter proferido essas palavras aqui no púlpito, algumas mulheres escutavam essa última trombeta. Pode colocar. Pode colocar. Agora soa diferente, não soa? Quando a gente escuta essa trombeta. É o som da liberdade dos filhos de Deus. Aleluia! É o tempo da herança que vai ser entregue nas nossas mãos. É o tempo da justiça sobre a terra. É o tempo que vamos encontrar o Senhor nos ares face a face, que receberemos coroa, galardão, autoridade, regência sobre esse mundo. É o anúncio que o reino está mudando de mão. Vocês estão entendendo isso? Quando vocês escutam a última trombeta, é Cristo, é reino, é herança. Amém? Vamos ler o último versículo? E entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Aleluia! Vamos aplaudir o Senhor. Reinarão sobre a terra, reino e sacerdote. Amém? Irmãos, feche os seus olhos, eu quero orar sobre a vida de vocês. Aleluia! Senhor, aqui estão as tuas filhas, Senhor. Eu também estou aqui, me apresento diante de ti. Bendita és tu, Pai de Jesus. Nosso Pai, o nosso Pai é o Deus Todo-Poderoso. E por meio de Jesus Cristo, vamos viver esses dias, vamos experimentar, vamos ser participantes deste reino. Senhor, a palavra foi liberada, a palavra é uma semente, foi liberada para o coração das minhas irmãs. Eu peço a Ti, Senhor, dê fruto dessa semente que foi lançada para cada uma delas, Senhor. Não deixa o inimigo roubar, não deixa o inimigo lançar dúvidas em seu coração, mas que essa semente dê muitos frutos, que elas cresçam na sua palavra, Senhor, e que elas possam também, Senhor, profetizar pelos seus lábios, assim como Ana profetizou, os dias vindouro, o reino vindouro. Nós não somos como o mundo, nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé.
Nós andamos enxergando o futuro, os dias que estão por vir. Ajuda-nos, Senhor, a perseverar. Ajuda-nos, Senhor, a conservar o que temos. Ajuda-nos, Senhor, a guardar a nossa coroa e vencer e estar com os santos naquele dia, Senhor. Tocando, Senhor, o som da última trombeta, porque é para isso que nós nascemos, para isso que estamos aqui nessa noite. Nos ajuda, Senhor, como corpo, como igreja, Senhor, a ajudar cada uma, Senhor, nesse tempo. Ser suporte uma das outras, Senhor, porque nós veremos o céu se abrir. Nós veremos, nós somos a geração do tempo do fim. Aleluia, aleluia e Maranata, vem, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Amém. Minhas irmãs, obrigada por caminhar comigo até aqui. Agora vai ter um lanchinho para a gente comer, mas é claro, esse alimento aqui foi maior, que nós nos alimentamos. Obrigada por cada vida, tá? Por cada uma de vocês aqui. E medita nessa palavra e eu convido as irmãs a estarem aqui amanhã. Venham amanhã, 10 horas. A Lu vai falar sobre a ressurreição e a glorificação. A irmã Marta também vai falar sobre os dias eternos. Irmãs, tem tanto erro na ressurreição, na glorificação, tem tantas mentiras, nós precisamos olhar para a palavra. Então, eu convido cada uma de vocês, tá bom? E mais uma vez, obrigada. Amém? Glória a Deus.